Câmera 13, o programa da nossa gente. Veja hoje no Câmera 13. Em cursos de qualificação, formação técnica e especialização. Na Semana Especial da Mulher, é válido lembrar de quem luta para garantir a ordem e tranquilidade nas ruas de Manaus. O modelo vai retirar o estado do isolamento em relação ao resto do país. No ar, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, e sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Mandando um alô mais do que especial para você que nos acompanha na nossa capital, aqui no município de Manaus, mas para você também que está em todo o interior do Amazonas. Gente, muita chuva aqui na cidade de Manaus, mas a gente começa aqui, já esperando a sua participação. Você tem aí, através do nosso WhatsApp, como participar ao vivo do nosso programa, mandando perguntas, sugerindo alguma pauta, inclusive chamando a equipe de reportagem para ir até a sua comunidade, o seu município. Lembrar que o programa de hoje, daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre traumas emocionais. Aqueles problemas do nosso dia a dia que não passam, né? Você vive o dia de hoje, mas acaba recebendo essas consequências para a vida inteira. E o nosso querido Dr. Alfredo Brelais, nosso psicólogo, fala daqui um pouco a respeito disso. Como a gente pode evitar que um problema que a gente tenha que viver na nossa vida se torne um problema ainda maior, uma consequência maior. Então, você já pode começar a fazer sua pergunta, mandar aqui através do nosso WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em responder para todo mundo. Vamos também falar de cursos. A gente sabe que nós temos aí 13 milhões de pessoas desempregadas, nosso número muito alto. Agora, se qualificar é sempre o melhor caminho. A gente se preparar para poder estar pronto para o mercado de trabalho. E é isso que a gente vai falar com a nossa querida doutora Joésia, ela que responde pelo CETAM, e a gente vai entender melhor quais são esses cursos que são oferecidos aqui no estado do Amazonas. Qual a perspectiva para quem mora no interior do nosso estado? Então, já a gente começa esse bate-papo com ela, e você pode fazer pergunta, você que está em Itacoatiara, você que está em Parintins, você que está em Manacapuru, em Barcelos, você que está em Presidente Figueiredo, ou em Parintins, em Quari. Qualquer dúvida é só entrar em contato através dos telefones que já estão aí na tela da Band. Gente, eu quero mandar aqui um abraço carinhoso para as pessoas que durante a semana inteira entraram em contato com o nosso programa, procurando informações a respeito da questão da BR-319. Muita gente pergunta, mas será se realmente, Conceição, a BR vai sair agora? A gente vai mostrar agora uma matéria que foi feita lá em Brasília. É justamente a reunião da nossa bancada, a bancada do Amazonas, tentando buscar soluções importantes. E nós trouxemos de Brasília, graças a Deus, notícias extremamente boas para a nossa população. Entre elas, a BR-319 e mais 4.000 novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Então, põe aqui na tela da Band. Em Brasília, o governador do Amazonas, professor José Melo, apresentou o conceito de rodovia sustentável e corredor de desenvolvimento econômico, criado pela administração estadual para a BR-319. O modelo vai retirar o estado do isolamento em relação ao resto do país, facilitar o escoamento da produção agrícola e criar uma alternativa logística mais barata para as empresas da Zona Franca de Manaus. Finalmente conseguimos conceituar uma estrada que não terá problema ambiental nenhum, que portanto agora o Amazonas que vai ter a alegria de poder ter uma saída para o resto do país e reduzir os seus custos de logística. De acordo com o governador José Melo, o encontro foi positivo em todos os aspectos. Olha, muito positiva sobre todos os aspectos. Veja, por exemplo, um dos entraves da Zona Franca de Manaus é o PPB.
Antes você não conseguia reunir um ministro. Hoje você consegue reunir 2 ministros de 2 pastas super importantes, com todos os seus assessores principais que tomam as decisões a respeito disso aí. Portanto, agora a gente sai daqui com a alegria de ver que os PPBs não passarão mais 3, 4 anos para serem aprovados, mas serão aprovados dentro daquele prazo que a lei estabelece, que é no máximo de 120 dias. A deputada federal Conceição Sampaio ressaltou que foram 2 dias de uma agenda positiva. Foram 2 dias de uma agenda extremamente positiva em defesa da população do Amazonas, com muitas conquistas já obtidas, entre elas a questão dos PPBs da Zona Franca de Manaus. Nós estamos comemorando 50 anos da Zona Franca e é preciso justamente acelerar esse processo para que novas empresas possam ser instaladas e todo um trabalho de competitividade seja assegurado. Conversamos hoje com o presidente Temer e aqui nós queremos fazer um agradecimento. A gente sabe como que é importante a BR-319. Muitas pessoas passam até não acreditar que isso será possível, mas só o dia a dia vai demonstrar isso. A conquista também de 4.000 unidades na Minha Casa Minha Vida. Nós sabemos o que representa para uma família ter a sua casa própria e o presidente Temer já determinou que 4.000 novas unidades fossem dadas, né, ao estado do Amazonas. Sem ainda deixar aqui de destacar que a nossa bancada, com o nosso governador, nós nos colocamos totalmente contrários à cobrança agora por parte da ANAC de bagagens, né? A gente já paga uma passagem tão cara e fizemos questão de colocar o nosso posicionamento ao presidente Temer para dizer justamente aquilo que nós pensamos no Amazonas. Olha, gente, então, além do que nós já colocamos, tem a questão também dos aeroportos no interior do Amazonas. A aviação regional para a gente aqui, a gente paga muito caro pelas passagens para sair daqui, para ir para São Paulo, para qualquer um outro local. Mas o problema também nós temos com a aviação regional. As pessoas que estão hoje precisando sair do seu município para chegar até Manaus ou de Manaus para chegar até um município, quanta dificuldade e a passagem altíssima. Então, a gente tem aí já a certeza de que novos 7 aeroportos no interior do Amazonas a gente vai ter condições de ter. Então, acho que isso é extremamente importante. A questão do anel viário que vai ligar o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes à Zona Leste de Manaus. E com isso a gente tira do centro do trânsito tão pesado as carretas, né? Que é um absurdo. Em muitos momentos o trânsito fica extremamente parado. Então, olha só que boa notícia, né? Não, boa notícia mesmo. Agora, boa notícia a gente vai ter agora com a nossa querida doutora Joésia Pacheco, que está conosco ao vivo na Band, para falar do CETAM, sobre os cursos que você que está em casa em Manaus e no interior podem fazer. Não é isso, minha querida? Muito bem-vinda, que alegria tê-la conosco aqui. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, deputada Conceição. Estava com saudade. E assim, quero também dar boa tarde a todos os seus telespectadores, obrigada, né, que também vão ter oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o CETAM. E o que é o CETAM, doutora Joésia? Bem, o CETAM é uma autarquia, uma instituição do governo do estado do Amazonas, cuja missão principal, deputada, é mostrar, levar a oportunidade às pessoas, tanto de formação como de qualificação profissional. Nós sabemos que nós temos uma expectativa de retomada no crescimento que está aí por vir, né? A própria experiência aí em Brasília tem mostrado isso, e nós temos que estar preparados para quando isso acontecer. Nós temos que estar com toda a nossa população pronta para aproveitar as oportunidades de emprego que serão geradas no distrito. E também nós temos outra perspectiva, nós também temos que trabalhar na perspectiva do trabalho autônomo, na geração da renda através do seu próprio trabalho. Então, são 2 linhas que norteiam todo o trabalho do CETAM no sentido de promover a oferta tanto da formação como da qualificação profissional. Quando a senhora coloca a questão da autonomia mesmo, de você poder gerar renda, muitas vezes você não consegue um emprego formal, mas consegue se estabelecer no mercado e até gerar novos empregos para outras pessoas. Então, se qualificar é o caminho, doutora Joésia. Eu não vejo outra alternativa para que as pessoas possam se fortalecer, se empoderar, né, tanto só do conhecimento, como também de habilidades profissionais
profissionais. Isso é muito importante. E, nesse sentido, é importante também que todos saibam que nós temos também um alinhamento muito próximo com as vocações dos municípios. Então, veja bem, nós atuamos não só na capital, como também no interior do Estado. E a nossa oferta de cursos de qualificação e de formação profissional no interior do Estado estão muito relacionados às perspectivas econômicas do município. Isso é muito importante. Olha, já passando aí pelas redes sociais do programa, o Maicon do Centro já faz essa pergunta, inclusive, quais são os cursos oferecidos pelo CETAM, tanto pensando na capital quanto no interior do Amazonas? Ok, então me permita esse momento até para explicar às pessoas que estão nos assistindo agora como é que o CETAM funciona. O CETAM oferece 3 tipos de cursos ou de conjunto de cursos, né? Nós temos os cursos de informática, que são cursos que promovem a inclusão digital das pessoas, saber utilizar essa ferramenta hoje é tão importante, tanto aqui em Manaus como na comunidade mais distante do nosso interior do Estado. Temos cursos que são voltados, que nós chamamos de qualificação profissional. São cursos de curta duração, de no máximo 3 meses, com a carga horária variando entre 20 horas e 270 horas, e que não necessitam de uma escolaridade prévia. Ou seja, você pode nem ter concluído o seu ensino fundamental e você terá a oportunidade de fazer um curso de qualificação profissional. E temos um outro conjunto de cursos, que é a nossa terceira linha de atuação, que são os cursos técnicos de longa duração, são cerca de 1 ano e meio a 2 anos de formação e que efetivamente dão uma profissão. Vou dar um exemplo de cada um deles, né? Nós temos, por exemplo, o curso técnico em enfermagem, são quase 2 anos de estudos, mas você sai formada como técnico em enfermagem, com a sua carteirinha de registro profissional no Conselho Regional da classe. E nós temos, do lado da qualificação profissional, por exemplo, cursos, como você mesmo falou, da geração autônoma de renda, o curso de confeitaria de doces e salgados, por exemplo. Então, o curso de confeitaria de doces e salgados leva no máximo 2 meses, mas você sai com uma possibilidade enorme, né, de empreender nessa área, claro, e quiçá, como você mesmo colocou, abrir o seu próprio negócio e gerar novas oportunidades. Então, o CETAM, trabalha em 3 linhas bastante diferentes: cursos de qualificação profissional, de formação técnica e de inclusão digital. Agora, dona Joésia, o importante de você aprender, se qualificar para poder entrar no mercado, no mercado que é tão concorrido. Porque a gente viu que, mesmo na crise, o ano de 2016, que foi um ano atípico, mas demonstra aí que, por exemplo, o mercado da estética cresceu, gerou muito emprego. Quem trabalha com alimentação também teve ganhos. Agora, além de você ver o que o mercado pode te absorver, não é você que vai produzir algo, você precisa também enxergar gestão. Porque qualquer coisa que você venha fazer, você tem que ter gestão também. É isso mesmo. É interessante informar que o governador lançou na semana passada o programa Banco do Povo, que vai bem de encontro ao que você está falando agora. Ou seja, as pessoas têm a oportunidade não só de se qualificar profissionalmente e, de olho no mercado, obter um financiamento no Banco do Povo para dar início ao seu próprio negócio. Então, nós temos nessa linha, na área de serviços, que eu chamo, que é na área alimentícia, produção de alimentos, na área de embelezamento, é um mercado que tem crescido bastante e que, com o apoio do Banco do Povo, quiçá você pode abrir o seu salão de beleza, você pode abrir a sua confeitaria, você pode abrir a sua panificadora, né? E ter renda no final do mês. Exatamente. Então, assim, oportunidades estão sendo dadas. Claro que a gente tem que entender que nem todas as pessoas têm a característica empreendedora, né? Então, algumas pessoas talvez façam o curso, mas digam, não era isso que eu queria. Mas eu tenho certeza que com as alternativas que estão sendo dadas, nós teremos muitas... Mas sempre encontrar algo que a pessoa possa fazer. Que tenha vocação, exatamente, que tenha uma habilidade, né? Porque faz a diferença também, né? Tá vocacionado para aquilo. Vamos aí dar uma voltinha nas redes sociais, vamos ver quem está conosco nesse momento e as perguntas chegando aqui para a doutora Joésia. Existe limite para uma pessoa se inscrever nos cursos do CETAM?
é o Alexandre do Japim. Quantos cursos uma única pessoa pode fazer? Como é que nós funcionamos? Ao longo do ano, nós oferecemos várias oportunidades de inscrições, ou seja, as inscrições do CETAM não são feitas de uma única vez. Então, nesse ano de 2017, nós já abrimos um primeiro momento de inscrições aqui em Manaus, quando foram ofertadas 2.800 vagas. E agora, em março, nós oferecemos mais 5.800 vagas num outro projeto. A cada edição, a cada inscrição, infelizmente, nós temos que limitar a inscrição de cada CPF apenas a uma inscrição, ou seja, cada pessoa só pode se inscrever em um curso para dar chance a todas as pessoas. Esse é o grande objetivo, é para que todos possam ter oportunidade de fazer um curso do CETAM. Isso não significa que eu fiz um curso no primeiro semestre e agora eu não posso fazer mais nenhum. Pode. No segundo semestre, em uma outra alternativa, em um outro curso, claro que você terá novas chances, mas a cada edição, apenas uma. Diferentemente do interior, é importante as pessoas entenderem, as pessoas que estão nos ouvindo agora nos municípios do interior do Estado, que a oferta de cursos de qualificação profissional e de cursos técnicos no interior do Estado, ela ocorre continuamente ao longo de todo o ano. Então, aquelas pessoas interessadas devem procurar os representantes do CETAM em cada um dos seus municípios para saber as novidades e quais são os cursos que estão sendo ofertados lá ao longo do ano. Ok, vamos ver quem está conosco. Mais uma pergunta aí chegando pelas redes sociais do programa. Vamos lá. Assis do Careiro, uma instituição que queira fazer parceria com o CETAM, qual é o procedimento? É importante que hoje o CETAM informar a todos, né? Aqui em Manaus nós temos 3 escolas próprias do CETAM. Demos início à construção de uma escola na Zona Norte, que é um grande sonho e um compromisso do governador do Estado, o professor José Mello, de oferecer uma escola do CETAM para a Zona Norte, que nós temos uma grande concentração na população. E no interior do Estado nós temos 3 escolas, em Itacoatiara, em Tefé e em Tabatinga, e temos também em Maués. Agora, é preciso, para que o CETAM possa ampliar a sua oferta, estabelecer parcerias. E as nossas parcerias são estabelecidas com qualquer instituição, seja igreja, seja associação, seja cooperativa, qualquer tipo de organização social. Basta que eles encaminhem um ofício ao CETAM, solicitando a parceria, dizendo que tem uma disponibilidade de espaço para promover a oferta de cursos de qualificação e formação profissional, que nós faremos uma visita técnica ao local e estabeleceremos essa parceria se o espaço físico for adequado. Então, qualquer instituição, basta que nos encaminhe um ofício, todos os nossos dados, telefone, estão disponíveis no e-mail, no site institucional do CETAM, que é o www.cetam.am.gov.br, e só aqui em Manaus, deputado, hoje nós já temos 73 instituições parceiras do CETAM, que nos ajudam a levar o CETAM a qualquer canto da cidade de Manaus, como também no interior do Estado, nós também temos outros parceiros institucionais. E é isso que a Lorena está perguntando, do Aleixo, né? A Lorena, quais são as perspectivas para o interior do Amazonas? Até onde os cursos podem chegar, doutora Joésia? Nós podemos chegar, que eu costumo dizer que o céu é o limite, né? Eu acho que esse é o grande desafio imposto ao CETAM. O ano passado nós tivemos a honra e o prazer de chegar a uma comunidade que fica a 4 horas de barco da sede do município de Atalaia do Norte. Então, isso é só para mostrar que nós podemos chegar, sim, muito inclusive longe. Essa é uma informação que pode chegar a todos os municípios, a qualquer comunidade do interior do Estado que precise de uma qualificação profissional para a sua população. Temos também um trabalho intenso, por exemplo, em Belém dos Solimões, lá em Tabatinga. Então, nós podemos chegar até onde Deus nos permitir. Minha querida, foi uma alegria tê-la conosco. Espero que o CETAM continue crescendo, qualificando pessoas e que nós tenhamos muitos empregos, se Deus quiser, tanto formais quanto informais, mas que as pessoas possam estar qualificadas para tomar conta aí desse mercado de trabalho que, se Deus quiser, será muito promissor. Muito obrigada, foi uma alegria tê-la conosco. É isso mesmo, até porque o trabalho dignifica, não é isso? Certamente. Então é isso, nós queremos pessoas trabalhando. Exatamente. Obrigada. Okay, muito obrigada pela oportunidade. Venha sempre. Pois gente, não. Olha, a gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, tem muita coisa boa para pintar na tela da Band. Voltamos a apresentar
Câmera 13. Já estamos de volta ao vivo na Band, mandando um abraço para você que nos acompanha todos os dias. E durante o mês todo de março tem muita programação que a gente vai ficar mostrando aqui na Band para você. E a Secretaria de Segurança Pública acabou reunindo várias mulheres, até agradeço muito o convite que me fizeram, para que as pessoas entendessem melhor como que a Secretaria acaba se preparando para fazer essa segurança na rua, mas acima de tudo, preparando inclusive as mulheres com relação a tiro a alvo. Bacana isso, né? Assim, como é que as policiais se preparam, se qualificam. E a gente vai mostrar agora na tela da Band para você. Elas andam armadas, cuidam de suas famílias e amam o que fazem no seu dia a dia. Na Semana Especial da Mulher, é válido lembrar de quem luta para garantir a ordem e tranquilidade nas ruas de Manaus. Mais de 20 mulheres das polícias civis, militares e forças armadas participam da terceira edição do Tiro Prático para Mulheres. O curso é promovido pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública em parceria com a Polícia Civil do Amazonas. A Semana da Mulher, a Secretaria de Segurança, através do IESP e a Polícia Civil se uniram e estamos fornecendo às nossas servidoras o curso Tiro para Mulheres, o TPM, que é uma forma de trazê-las de volta à academia de polícia para que elas se requalifiquem e possam prestar um serviço de melhor qualidade à sociedade manauara. Da teoria para a prática, elas demonstram as habilidades para as missões para as quais foram determinadas. O curso proporciona o aprendizado no simulador virtual com diversos cenários inspirados na realidade de seus cotidianos. É de extrema importância essa nobre atitude, da nossa instituição em fornecer esse treinamento para a gente, porque nós estamos na rua, nós estamos enfrentando a criminalidade, então é essencial nós termos um treinamento. Tatiana agradece e garante a confiabilidade das mulheres na segurança da população. Não tem como não parabenizar, por ser um trabalho muito bonito, é perigoso, mas nós estamos aqui e nós queremos dar um recado para a sociedade de que eles podem contar com a gente em qualquer momento, em qualquer circunstância, a Polícia Civil está à disposição. Quer que ele repita? Repita, senhora. Olha, muito bacana, né, gente? Muito obrigada, portanto, à Academia de Polícia, pela oportunidade de mostrar um pouco também a preparação das nossas policiais. E me fizeram o convite, o desafio para eu ir lá treinar um pouco. Eu vou lá, gente, vou tirar uns dias e a gente vai ver de perto aí todo o trabalho que a nossa Academia de Polícia vem fazendo aqui no estado do Amazonas. Olha, eu quero mandar um abraço carinhoso para os moradores do Careiro Castanho. E estão aqui também pedindo, Conceição, pede aí que nós estamos precisando de mais agentes de saúde aqui na nossa comunidade. É a comunidade de Santa Maria. Então tá aí já a solicitação de vocês. Quero mandar um abraço também para o Valdir Lima, de Itacoatiara, acompanhando o nosso programa. O Romário, que acabou de ligar para dizer que é fã aqui do Câmera 3. Romário, você só não deixou o baio, mas um abraço para você. Muito obrigada aí sempre, tá? E agradecer muitas perguntas que chegaram agora para a doutora Joésia, do CETAM. A gente vai mandar para ela poder ir respondendo para todo mundo. Gente, hoje é segunda-feira, meu querido amigo de toda segunda, doutor Alfredo Brelais, já está conosco. E hoje a gente vai falar um pouco mais de traumas, não é, doutor Alfredo? Como é que a gente pode caracterizar um trauma de um problema emocional do dia a dia? Tem uma diferença entre as duas coisas? Boa tarde a todos que nos assistem. Os traumas, eles são caracterizados a partir dos sintomas, quando eles começam a se manifestar, os sintomas. Porque um evento traumático, algo que a pessoa enfrenta na vida, um exemplo, morte de um ente querido, um acidente, um assalto, nem sempre a pessoa começa a sentir logo, de imediato, os sintomas. Né? E como saber se aquilo traumatizou a pessoa, né? Só através do momento em que os sintomas começarem a se manifestar. Aí você vai caracterizar que um trauma se instalou na vida da pessoa. Olha, a gente já vai para as ruas saber aí, muita gente
tirando dúvidas através do nosso programa. E esse é um assunto bem interessante, gente, porque às vezes a gente nem sabe o que está vivendo naquele momento. E começa a dizer, eu estou com medo de tudo, não quero mais sair, quero ficar em casa. São sinais que muitas vezes a gente não consegue observar. Sabe que está sentindo, mas não imagina que são sintomas de um problema. Sim, o trauma é uma lesão. Se você for procurar no dicionário o significado literal da palavra trauma, vai te dizer que é uma lesão. Por exemplo, uma lesão física de um trauma, uma pessoa que bate a cabeça, quebra uma perna, quebra um braço, isso é uma lesão física, né, que dá para ver. Você consegue perceber, né? O trauma psicológico, a lesão psicológica é diferente. Ela não é visível, porque ela não é física, mas ela lesiona a estrutura emocional da pessoa. Então, como saber que aquilo traumatizou? Só a partir do momento em que as pessoas começarem a manifestar um comportamento de tristeza, de medo, de angústia, de depressão. Aí sim, numa terapia, o terapeuta vai conseguir descobrir que aqueles sintomas é por causa de um trauma que aconteceu na vida da pessoa há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás. Ok, vamos às duas agora? Vamos lá. Eu me chamo Aurilene e, doutor, eu gostaria de saber como evitar que um problema se torne um trauma. Dá para evitar, doutor Alfredo? Olha, assim, é um pouco difícil nós darmos uma resposta assim, faça assim para evitar o trauma. Cada pessoa ela vai reagir de uma forma diante de uma situação traumática. Tem pessoas que vão enfrentar situações bem delicadas na vida, mas não vão traumatizar. Mas outras, elas vão traumatizar. Então, dar uma resposta para ela, dizer como evitar, é assim, um pouco complicado, porque vai depender de pessoa para pessoa. Agora, doutor Alfredo, em que momento a depressão pode ser tida como o resultado de um trauma, de algo que aconteceu no passado? Olha, é bom nós entendermos também que nem toda depressão, ela vem geralmente de uma doença emocional. Pode acontecer que a depressão surja de outras razões, por exemplo, um desequilíbrio hormonal. É uma mulher que já está entrando na menopausa, por exemplo, que é muito comum acontecer com as mulheres, essa questão da depressão quando começa a chegar próximo ou no período da menopausa, né? E a gente às vezes descobre que a razão daquela depressão é puramente os hormônios que estão desorganizados. Aí ela precisa de uma medicação, aí vai equilibrar e ela vai ficar legal, tá? Agora tem a depressão que vem de traumas, né? Que vem de problemas que aconteceram muito tempo antes na vida de uma pessoa, né? Então, quando o psicólogo ele consegue detectar que aquela depressão é uma depressão que foi causada, por exemplo, uma mulher com 30 anos de idade começa a sofrer de depressão. Na sua fala, o psicólogo vai descobrir que aquela mulher foi abusada quando ela era criança, por exemplo. Então, o abuso que aconteceu quando ela tinha 5, 6 anos de idade, o abuso sexual, hoje está fazendo com que ela entre num estado de depressão com 30 anos de idade, por exemplo, né? Então, é dessa forma que a gente vai entendendo a razão de cada doença emocional. Marilene, um beijo para você em Itacoatiara. Muito obrigada aí por você estar fazendo conosco o Câmera 13. Ela falou que estou assistindo o programa, mora aqui no conjunto, no bairro Eduardo Braga, em Itacoatiara, e acompanhando aí todo o Câmera 13. Um beijo para você, para todo mundo aí de Itacoatiara. Dá uma voltinha aqui nas redes sociais, Marina, da Cachoeirinha. Doutor, quais as doenças emocionais que um trauma pode trazer? Estresse pós-traumático, por exemplo, é muito falado. Uma pessoa está na parada de um ônibus, esperando o seu ônibus, ela é assaltada por um bandido que está numa moto. Ok, esse é uma situação muito complicada, delicada. Todas as vezes que essa pessoa ela for para a parada de ônibus, para aquela ou para qualquer uma outra, ela vai começar a sentir mal, vai começar a manifestar sintomas de ansiedade. Se aproximar qualquer moto, pode não ser um bandido, mas uma pessoa de bem, se aproximar daquela parada, ela pode entrar em pânico. Então, estresse pós-traumático, fobias, medos de barata, medo de rato, medo de elevador, medo de andar em escada rolante. Então, a fobia, de uma forma geral, elas partem também de trauma, de alguma coisa que aconteceu na vida daquela pessoa. A depressão também
a baixa estima. Então, vem uma série de doenças a partir do trauma. Ok, a gente vai fazer um intervalo comercial. Estamos falando nessa segunda-feira a respeito dos traumas emocionais que acabamos vivendo no decorrer da nossa vida. Daqui a pouco tem muitas perguntas chegando, o doutor Alfredo Berelais vai respondê-las, mas agora a gente faz o intervalo e volta já já com você. Voltamos a apresentar Câmera 13. As pessoas que estão participando conosco desse tema, que interessa, né? A gente pensa que não, mas todo mundo acaba vivendo um problema na vida. Não é, doutor? Com certeza. Alfredo? Segundo os especialistas do comportamento, eles dizem que nenhum ser humano viverá sem ter que passar pelo menos por um evento traumático na vida. Pelo menos por um. Então ninguém escapa de um momento desse. Agora, doutor Alfredo, uma pessoa que é nervosa, porque também tem isso, né, gente? A vida agitada, o estresse, o corre-corre, sempre você acaba tendo muita agitação no seu dia a dia. E muitas vezes você se torna uma pessoa nervosa. A gente consegue diferenciar uma pessoa nervosa e uma pessoa que está tendo um trauma emocional? Tem sim como você fazer essa diferença. Na conversa com as pessoas, né? Uma que tem um trauma e uma que é nervosa, nós vamos conseguindo detectar, perceber que aquela pessoa ela é nervosa de natureza, que ela já manifesta aquele comportamento desde muito criança, né? E a pessoa do trauma, ela geralmente, uma pessoa que tem um trauma, ela tem muita dificuldade de falar do trauma, do que aconteceu, porque ela se emociona muito, ela não consegue falar, e a gente percebe que existe uma diferença. Geralmente a pessoa nervosa, ela fala muito, fala demais. A pessoa que tem um trauma, ela evita falar, porque causa um sofrimento horroroso nela, trazer à memória aquele evento que machucou muito a sua vida. Vamos acompanhar um depoimento agora, porque o senhor estava falando da questão das pessoas terem, umas ficam calmas demais, não é? Aparentemente estão calmas, na verdade lá dentro sim. Não é o coração batendo forte, a pressão muitas vezes sobe, não é, doutor Alfredo? Então, ocorre. O coração fica muito acelerado. Vamos acompanhar então esse depoimento aqui, vamos ver. Meu nome é Maíra, sou publicitária, tenho 31 anos. Eu estava com uns problemas pessoais, eu não conseguia identificar, não conseguia resolver, chorava à toa, coisa que eu não conseguia mesmo resolver dentro de mim sozinha. A gente consegue identificar a raiz do meu problema, assim. Quando eu tinha 5 anos, eu tive uns problemas com os meus familiares e isso provocou isso em mim hoje, né? Depois de adulta. Então, assim, você sabendo o problema na raiz, o que aconteceu, fica mais fácil para você conseguir resolver aquilo que está te deixando, né, de alguma forma, assim, desequilibrado ou com essa sensação de, sei lá, no meu caso, de inferioridade, de impotência, de... Doutor Alfredo, ela falou uma palavra desequilibrada. E o Manuel, aqui do bairro da Compensa, está perguntando justamente isso. Se um trauma emocional pode tornar uma pessoa agressiva? Pode ser. Pode tornar, porque geralmente uma pessoa que sofre de um trauma, ela pode em algum momento se tornar agressiva para tentar se defender de uma lembrança que lhe machuca. Porque uma pessoa que sofreu um trauma, ela pode chegar a pensar que, por exemplo, uma menina que foi abusada sexualmente, ela pode pensar, vai criar um pensamento na sua cabeça de que todo homem é como aquele que lhe machucou, né? E em algum momento ela pode, muitas vezes, acabar manifestando um comportamento de violência com outras pessoas, de bater, às vezes até de matar, mas para aquela pessoa é como se ela está fazendo aquilo para se livrar tentar se livrar daquele passado, e acaba descontando em outras pessoas. Ok, o senhor já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer, que era justamente se o trauma poderia atingir ou pode atingir a criança, nesse aspecto do abuso e em outros aspectos também, em termos de violência áreas que essa criança possa sofrer. Todo tipo de violência ele pode traumatizar a vida de uma pessoa, principalmente a criança, porque a criança ela não tem a defesa
que um adulto tem. Eu digo defesa nem tanto física, mas a defesa emocional, porque o cérebro dela e a personalidade ainda está sendo formado e constituído. Então ela não tem a mesma maturidade, por exemplo, uma criança de 5 anos, do que você tem para você conseguir se defender de certas situações traumáticas, né? Então a criança geralmente é a maior vítima nessa situação. O caso dessa moça, por exemplo, ela disse que estava passando por algumas situações e descobriu que foi coisas que aconteceram quando ela tinha 5 anos de idade, né? Isso é muito comum. Inclusive uma criança que não consegue aprender, porque também tem muitas vezes os pais, às vezes a criança tem um problema de visão, audição, mas aí ela não tem um aprendizado na escola e muitas vezes há, por parte de alguns pais, não é, ou de alguns responsáveis, essa cobrança sem perceber que a criança por trás não é daquele desinteresse, entre aspas, que não muitas vezes não é o desinteresse, é a falta mesmo da própria possibilidade do aprendizado, né? A criança tem problemas. Isso pode atingir para a vida toda? Pode traumatizar e prejudicar a pessoa para o resto da sua vida. Isso é muito comum hoje, nós percebermos pessoas já adultas que não estão bem na vida, que não conseguem estar bem no seu emprego, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, profissional, seja lá qual área que foi. E a gente vai descobrir que tudo isso foi causado por coisas que aconteceram, muitas vezes dentro da própria casa. O pai acabou colocando um fardo muito pesado sobre os ombros de uma criança, né? Ou seja, exigiu demais, cobrou demais para uma criança que não tinha condições ainda de exercer aquela função ou de compreender aquela função. Então, muitas vezes isso acontece dentro da própria casa. Eu já fui atendi na escola, minha esposa ela é gestora de uma escola pública aqui em Manaus. Eu atendi por 1 ano lá as crianças das escolas e vi muito essa questão da dificuldade do aprendizado, as crianças não se interessando, as crianças brigando dentro da sala de aula, se mordendo, se arranhando e manifestando um sério de tipos de comportamento. E nas conversas eu descobria que o problema estava dentro da casa. O pai, a mãe, um tio, uma tia, alguém que estava prejudicando aquela criança. E vai ser prejudicada no futuro, com certeza. Ok, vamos às duas? Vamos aqui, mais uma pergunta. Meu nome é Gerlândia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Se o trauma pode se transformar numa depressão? Com certeza. Toda depressão, ou fora aquela que eu lhe falei, que às vezes vem de causas orgânicas, né, na questão do hormônio, geralmente fora isso, vem de algum tipo de trauma, alguma situação traumática. Ok, tem mais uma pergunta? Vamos às duas novamente. Lembrando que as perguntas que a gente não conseguir responder hoje, o senhor responde pelo WhatsApp, não é, doutor Alfredo? Sim. Então vamos mais uma pergunta. Meu nome é Delane, né? Eu gostaria de saber, doutor, se a criança tem esse tipo de problema, ela pode ter esse tipo de problema? Com certeza. E geralmente os traumas, a maior parte deles acontece na infância. A maior parte. Claro que nós vamos ter muitos momentos, situações traumáticas na vida, mas as crianças elas vão enfrentar muito mais esses momentos por conta de ser uma criança indefesa. As pessoas às vezes se aproveitam mais disso, por isso as crianças sofrem mais. Tá, olha, o seu Pedro lá do Coroado pergunta a respeito justamente de algumas crianças que apanharam muito, hoje já são adultas, mas apanharam muito quando crianças, e isso marca para a vida toda? Tem limite? Pode marcar. Você pode, tentar sim. corrigir sem torturar? Sim. Existe a corrigir, disciplinar, e existe a tortura, que são muito diferentes. Então é a tortura que vai traumatizar. Um pai que vai disciplinar, entre aspas, a criança e acaba sendo muito violento, batendo com muita violência, tirando sangue da criança, e isso pode traumatizar e fazer com que aquela criança, um dia, ela vá crescer com o desejo de se vingar daquilo que o pai fez contra ela, e um dia pegar o pai e bater no pai, quando ela estiver adulta. É muito comum isso.
Muito obrigada, foi uma alegria, não é, gente? Nossa, a gente aprendeu tanta coisa aqui no dia de hoje. Doutor Alfredo, muito obrigada. E segunda, se Deus quiser, a gente volta para mais um tema. Será um prazer. Bacana, iniciando a semana. É sempre um prazer voltar aqui no Câmera 13. Esse programa é uma bênção na vida de milhares de pessoas e na minha vida também. Ai, que bom. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Gente, olha, lembrando que amanhã no Alô Doutor a gente vai falar sobre gravidez. Mês da mulher. Vamos falar da gravidez, vamos falar das doenças que acabam aparecendo nesse período, né, em que a mulher está esperando o seu bebê. Então vai ser um tema muito bacana com o Dr. Sidney Chalub e a gente aguarda você. Até lá, fica com Deus, uma excelente tarde.